Então, agora vamos fazer o nosso segundo vídeo. O nosso segundo vídeo aí, dessa sequência, eu vou tratar do primeiro bloco de questões da AD3. É bom lembrar que tem um certo parentesco entre a AD2 e a AD1. Que tipo de parentesco é esse? Existe primeiro uma observação, ou seja, uma parte de caráter mais objetivo, em que o seu texto, a estratégia do seu texto, a estratégia que deve predominar no seu texto deve ser a descritiva. Então, agora, no primeiro bloco, chamado Observação Pedagógica Aula, é como o título indica, você vai fazer uma observação da aula, de uma série de aulas do professor, que você está acompanhando. Você vai descrever o que acontece, então, em cada dia no seu relatório, e depois há uma solicitação de que você avalie isso. Então, um texto descritivo e depois um aspecto avaliativo. No outro tópico, o 2 dessa AD, também tem duas etapas. É uma entrevista. Você vai fazer uma entrevista com 2 professores de filosofia. Se não houver outros 2 professores de filosofia no colégio, vocês podem fazer a entrevista com um professor de filosofia, um professor de história, um professor de filosofia, um professor de literatura ou de geografia, preferência professores de áreas afins, das humanidades, né? Letras, artes e humanidades. Tá? E aí vocês adaptam, evidentemente, as questões que seriam mais focadas para o professor de filosofia, na perspectiva de como os outros professores visualizam a importância ou o ensino de filosofia. Né? Então vamos lá, vamos ler um pouco o enunciado da primeira questão da D3. O que ele diz? Você já conheceu o ambiente educativo, ou seja, o que você fez na D2, né? Que era o reconhecimento do ambiente educativo. Já sabe como é a escola no seu aspecto físico, de infraestrutura, a clientela, o entorno da escola, isto é, a realidade social em que a mesma está inserida, o projeto pedagógico da mesma, se houver, etc. Agora, então, é a hora de você começar a parte de observação pedagógica, isto é, observação das aulas de filosofia. Para auxiliá-la, está publicado na Mediateca um formulário de observação de aula de filosofia. É importante que vocês tomem aquele formulário como uma espécie de roteiro, de mote para vocês fazerem o relato das observações. Leiam mesmo com muita atenção, mas é bom lembrar que neste momento devemos ter muito presente a missão e, portanto, os valores que precisam ser cultivados nestes ambientes. Existe lá na Mediateca também um texto sobre essas questões, né, de valores nas relações pedagógicas. Né? É bom que vocês tenham uma boa relação com o professor que vocês vão fazer a observação. Esse contato primeiro, essas primeiras relações podem abrir boas portas para vocês, para a intervenção que vocês vão fazer no próximo semestre, né? De preferência continuem com o mesmo professor. Então, uma boa relação vai fazer com que vocês possam discutir melhor o que você poderá fazer no próximo semestre, que tema você poderá abordar, etc., no seu momento em que você vai ocupar o espaço, né, pelo menos provisoriamente, do professor de filosofia, começando então seu exercício de professor de filosofia. Então,
alguns desses elementos vocês também podem ter em mente, se a instituição tem bem forte a sua missão e etc., algo que vocês já identificaram na documentação da instituição anteriormente, mas não só na documentação da instituição, né? Não basta a documentação. Se vocês perceberam isso no ambiente escolar, se aquilo que está escrito na documentação se reflete de fato no ambiente escolar, né? Então vocês podem reforçar isso nessas relações com o professor, tá? Ou com a escola. Tem uma observação aqui, né? Esta fase é bom que você observe apenas, né? Então é uma fase mais de observação, a não ser que o professor da disciplina solicite a você solicite a sua colaboração, né? Aí se ele solicitar, tudo bem. Neste momento você está aí mais para observar. Para isso é preciso ser o mais discreto possível, né? Nada de ficar fazendo coisas que gerem algum ruído na aula do professor. Procurem ficar, né, de vocês lá no cantinho e tal, observando as situações. Essa tentativa de distanciamento do objeto observado vai facilitar a avaliação crítica posterior, né? Portanto, terminando a observação, escrevam um relatório síntese das situações observadas, né? Esse relatório vai ser importante, vocês devem fazer, que vai ser importante também como material para AD4, né? O relatório final. Então, o item B, você já fez a observação e relatou essa observação lá no item A, né? Agora, novamente, é hora de submeter estes dados. Veja como é que ele diz, né? Novamente. O que esse novamente está remetendo? A algo similar ao que você fez na AD2. Você fez um levantamento de determinados dados da escola, do espaço escolar, né? Do espaço educativo, e depois tinha que fazer uma avaliação disso, né? O levantamento, a descrição do espaço tem um caráter mais objetivo e descritivo, o texto, né? E a fonte, uma das fontes principais as fontes principais são a observação in loco do espaço geográfico e tal, que você pode descrever, e informações de documentos oficiais. Mas cuidado com o uso das informações dos documentos oficiais, que isso fica bem claro, e essas informações, quando tiradas literalmente, sejam apresentadas de acordo com as normas da BNT, né, para citações diretas, principalmente. Agora, novamente, é bom submeter esses dados coletados mediante o processo de observação a uma análise crítica. Essa avaliação crítica permitirá que você identifique aspectos positivos e negativos. Sem esse discernimento, é praticamente impossível a proposição de ações visando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Ou, inclusive, né, a partir dessa observação em loco, você também vai ruminar quais serão as suas atitudes na sua intervenção do semestre que vem. Eu, pelo menos, fiz bem assim, né, quando eu fiz meu estágio, né, observando as relações professor e aluno, que tinham alguns problemas no colégio que eu fiz o estágio. Eu fiquei matutando como resolver algumas coisas para que a minha aula chamassem atenção, que os alunos ficassem atentos ao que eu ia proferir no outro ciclo, né? No outro estágio, que é o estágio em que você exerce a função, pelo menos durante um curto tempo, de professor, né? Vale lembrar que nesse momento não se pode perder de vista a missão, novamente, os valores dos ambientes educativos. Utilize como suporte texto publicado na minha Mediateca sobre esse assunto. Então aqui eu foco essa primeira parte
da AD3. No próximo vídeo, então, eu vou focar a segunda parte dessa AD3. Vamos chamar aí, então, esse aqui de momento 2 e o próximo de momento 3. Já volto.